Olá, meninas! Seja bem-vinda à nossa aula. Hoje nós vamos aprender a fazer esta sandalinha de couro. Está lá no nosso caderninho de moldes, tudo certinho. Lista de materiais e tudo mais, tá? Primeiro passo que nós temos que fazer é riscar o molde, né? Essa é a parte da frente. Você vai riscar 2 vezes no couro, né? Parte da frente 2 vezes no couro. E sempre onde tem essa marcaçãozinha aqui no meio, é onde você vai deixar uma borda, tá? Uma margem de mais ou menos 1 centímetro, ok? Feito esse processo com as duas partes, partes da frente e parte de trás, cortamos, tá? Então, como falei, onde sempre tem a marcação no meio, deixa uma borda de 1 centímetro mais ou menos. E na parte superior, aqui da parte do sapatinho, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, nós cortamos em cima do risco. Fazemos esse processo aqui. Feito isso, nas duas partes, olha, percebam que eu deixei a margem, tá? De mais ou menos 1 centímetro, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Sempre na parte inferior, que é a parte que vai ficar para baixo, né? Assim. Feito esse processo, vamos dar pequenos piques nas duas partes. Olha, sem chegar até a linha, deixando mais ou menos meio centímetro, para poder facilitar na hora da modelagem, tá? Olha. Feito esse processo nas duas partes, ou você pode fazer a estruturação direto já usando a cola, tá? Cola branca extra forte. Eu gosto muito de usar essa cola aqui, extra forte da Tec Bond, tá? Cola branca de PVA. Já você pode fazer a aplicação direto no couro e já fazer a modelagem. Ou você pode também fazer uma misturinha de água com cola e colocar o couro uns 10 minutinhos, deixando lá descansando. Feito esse processo, tira o excesso e faz a modelagem. Depois de todo o processo, né, feito, de riscar e cortar o molde, nós vamos usar a nossa base, a nossa almofadinha de resina, tá? Lembrando que todas as vezes que você for usar a base, a almofada, vocês precisam envolvê-la em plástico filme, tá? Para não estragar a sua almofada. E também porque se o couro cola direto na base acrílica, acrílica não, resinada, perdão. Na base resinada, você perde sua base, perde o sapatinho, na verdade, né? O couro, ele gruda de tal forma na base que estraga, você não consegue retirar o sapatinho. Então, sempre tem que envolver com o papel filme, com o plástico filme, antes de usar, tá? Depois que eu faço isso, eu gosto muito de usar um pedacinho de fita adesiva para poder fixar a minha base no couro. Esse primeiro couro aqui é o meu primeiro, é o couro de, a primeira solinha de costura, tá? Feito isso, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Eu fiz assim, tá? Coloquei a fitinha, como havia falado, e já posicionei, certo? Eu vou fazer direto aqui o processo com a cola, não coloquei na água, para ser bem rapidinho. Quando eu quero ir mais rápido, eu colo só na água. O que eu faço?
Eu vou passar cola por todo o avesso do couro, tá? E vou fazer a modelagem. Então, vamos lá. Passo a cola por todo o avesso. A parte da frente também tem vários piquezinhos para poder ajudar na modelagem, quando eu vier fazer a modelagem na almofada, tá? Então, ou com a ajuda de um pincel, com o dedinho mesmo, você espalha a cola em uma quantidade que não fique vazando, tá? Porque se coloca muita cola, o que é que acontece? Ele fica muito cheio de cola dentro do sapatinho e fica aparente. O ideal é que a cola fique transparente depois que seque, tá? Precisa ficar desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Se colocar muita cola, fica feio e perde o sapatinho, ok? Ó. Posiciono, eu sempre faço dessa forma, eu posiciono assim. E onde tem o meu risquinho aqui é a minha base, onde eu aperto para poder segurar bem. Ele precisa ficar bem rentezinho ao sapatinho, tá? Bem justinho. E com a ajuda, ó, do meu arozinho, eu gosto muito de usar o aro, tá? Tem gente que gosta de usar alfinetes, mas eu gosto mais do aro. Não é obrigado você usar. Mas eu prefiro o aro. Eu me adaptei melhor com o aro, ok? Olha. A gente vai ajeitando. Deixa eu puxar. Olha. Bem modeladinho. Eu gosto de usar esses pegadores, tá? Pra poder ajudar a segurar o aro. Posiciono. E deixo secar. Eu espero secar por completo, para que ele fique bem modeladinho já. E na hora que eu for fazer o processo de furar, para poder costurar o couro, ele não fique soltando. Pronto. Depois de toda a parte, esperei secar, de toda a partezinha modelada da frente, nós vamos modelar a parte de trás do sapatinho, tá? Mesmo processo. Olha, passamos cola. Espalha bem a cola. Tá? Como eu falei, você pode usar a cola dessa forma, ou você pode fazer a misturinha de cola com água, mergulhar o couro e deixar por mais ou menos uns 10 minutinhos. E logo em seguida fazer a modelagem das partes do sapato, tá? Para poder modelar, sempre eu me baseio pela linhazinha aqui do molde, tá? Onde tem esse meinho. Essa partezinha aqui tem que ficar bem juntinho um lado solado, bem pertinho. Tanto a parte da frente, quanto a parte de trás, tá? E essa marcação que tem no meio serve para poder te orientar, te nortear, não deixar o seu sapatinho torto, tá? E sempre que for fazer os 2 pares de sapato, fez um, na hora que for fazer o outro, se baseia a altura pela parte de trás, pelo primeiro que você fez, ok? Feito isso, eu verifico se os lados, as laterais estão certinha. Então, eu venho com meu arozinho e prendo novamente. E deixo a parte de trás secando até que fique bem durinho também, tá?
Essa altura aqui da parte de trás, você determina a altura que você queira que fique, tá? Se você quer deixar mais altinho, da forma que está aqui, ou se você quer deixar ele mais curtinho, é só você esticar o couro mais para trás, para que ele fique menorzinho, olha. Tá vendo? Feito esse processo, coloquemos ele para secar novamente. Deixamos lá sendo estruturado. Pronto. Depois do sapatinho todo estruturado, nós vamos fazer a marcação dos furinhos para poder costurar, tá? Você que não tem muita experiência, vocês podem estar usando a canetinha fantasminha, tá? E fazendo a marcação bem juntinho, ó. Pra você saber, é só dobrar assim o couro que vai marcar, então você vai saber justamente onde você vai marcar, tá? Então, olha. Como eu já tenho uma prática, eu já venho direto e já faço toda a perfuração de costura, tá? Mas quando eu iniciei, eu fazia esse mesmo processo para que os pontos não fiquem maiores que o outro, né? Claro que não vai ficar certinho usando o alicate desse jeito que eu vou mostrar, né? Milimetricamente certinho, certo? Faço esse processo, marco. E sempre que é um sapatinho que tem duas partes, eu sempre começo fazendo a marcação pela lateralzinha, tá? Então, eu marco o pontinho onde eu vou furar e faço esse processo por toda partezinha do sapato, rodeando todo o sapatinho. É para poder me nortear e para que os pontos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, tá? A gente não vai ficar aqui com fita métrica medindo os pontinhos. Mas fica bem legal e bem uniforme. Os pontos, eles não precisam ser bem pequenininhos, tá, meninas? Um tamanho bom. Ó. Pronto. Fiz toda a marcaçãozinha, sempre com canetinha fantasminha, pra depois você apagar com calor, tá? Fiz toda a marcação. Feito isso, eu gosto de usar esse tipo de alicate vazador. Eu uso o furo menorzinho que tem nele, tá? Mas vocês podem também estar adquirindo um cinzel, tá? É um furador que parece um garfinho ele. Pode estar adquirindo ele e ele fica realmente com os pontos bem bonitinhos, tá? Então, feito esse processo de marcação, eu venho com o meu alicate e começo a fazer... E começo a vazar onde eu vou costurar, ok? Olha. Outro detalhe, sempre que você for usar o furador, o alicate, na hora de posicionar, eu sempre faço este movimento. Venho com ele deitadinho, coloco bem juntinho, tá? E viro o alicate. E aí eu furo, certo? Faço isso por toda a partezinha do sapato. Eu estou vazando. Depois, com o furador manual, eu venho e tiro todas as bolinhas que ficam. Às vezes, dá de furar e já sair junto. Mas, se não acontecer, a gente, com a ajuda do furador manual, a gente tira as bolinhas para facilitar a costura.
Eu gosto do alicate porque ele é bem prático. Pronto. Observem que eu fiz todo o vazamento, tá vendo? Feito esse processo, começamos a fazer a costura. Para fazer a costura, eu gosto de usar muito a linha de crochê da Cleia, fininha, tá? Eu gosto de comprar esses tubinhos. Ou a Camilinha, da marca Camilinha. Ou eu uso também a meada, tá? Mas eu sei que existem outros fios que você pode costurar o sapatinho, certo? Pode ser com linha de pesponto. Tem um tipo de linha de nylon que vocês podem também estar costurando, tá? Hoje eu vou costurar ele com a linha de meada. Ó, eu tirei a linha de meada inteira, eu não dividi, tá? Coloquei na agulha e formei duas partezinhas. Juntei e ele fica bem grossinho, ok? Daí a gente começa, ó. Eu gosto sempre de começar a costura pela parte de trás, certo? Ó, eu venho aqui, meu primeiro pontinho, né? O nozinho vai ficar aqui atrás, eu deixo ele aqui. Já venho pro meu pontinho aqui na frente, olha. Formei o meu primeiro pontinho. Logo atrás, eu venho novamente aqui, ó, e passo pro pontinho seguinte. Tá? No ponto seguinte, eu entro. E fazemos todo esse processo. Estica bem a linha. Aí, quando eu virar aqui, ó, percebam que sempre tem um pontinho faltando, né? Nós vamos completar toda a volta. E depois, novamente, a gente vai voltar costurando para poder completar os pontinhos, tá? Antes eu fazia ponto atrás, mas dessa forma, a parte de baixo do sapatinho fica mais lisinho e fica mais bonito. E aí não te dá problema na hora de colocar a solinha, tá? Percebe que sempre que eu coloco o pontinho, eu dou uma puxadinha para que ele fique bem apertadinho e não fique folgado, tá? Ó, terminei toda a voltinha, eu vou novamente continuar para poder completar os pontinhos que estão faltando. Então, com cuidado aqui onde tá o meu nozinho, eu entro com minha agulha novamente, perdão. Tá aqui por cima, eu vou sair nele aqui. Daí, eu já completei o primeiro pontinho que faltava. E faço nesse processo, ó. Tá vendo? Comecei a completar os pontinhos que faltam. São sapatinhos que a gente faz assim, bem rapidinho, é bem gostosinho de fazer. E dependendo da sua criatividade, você consegue fazer vários modelinhos usando um molde só, dos acessórios que você use. Ó, completei toda a costurinha.
chega aqui embaixo, eu faço só um arrematezinho para não correr o risco de ele soltar. Um nozinho só. Não precisa dar vários, porque como nós vamos colar a solinha aqui, então não tem necessidade de colocar vários nozinhos, tá? Olha, todo costuradinho. Olha os pontinhos como ficaram. Feito esse processo, agora eu vou refilar esse meu sapatinho, tá? Eu vou cortar, certo? Então, mais uma vez, você que tá começando, não tem experiência, usa a caneta fantasminha para você riscar a sua bordinha no olhômetro mesmo, se baseando aqui na sua costurinha, tá? Então, ó, você vem, faz isso aqui, esse processo aqui, por toda a volta do sapatinho, olha. Porque daí, quando você vier cortar, você não se perde tanto e aí não fica um lado mais grosso que o outro, mais largo que o outro, tá? Então, por isso sempre eu falo, se baseia na costurinha, contorna com caneta fantasminha, pra poder você cortar bem bonitinho. Olha, tá? Eu sempre indico fazer isso para quem tá começando. Então, agora a gente vem e refila o sapatinho. Quanto menorzinho você conseguir deixar essa borda, mais bonitinho ele vai ficar, tá? Ah, mas eu cortei, refilei, e aí ficou bem largo um ou outro. Tenta acertar, tá? Com a tesoura. E logo depois com a lixa, você passa a lixinha por toda a parte, por todo o redor do sapatinho, por toda a parte, tá? Ó. Se você tiver uma mini retífica, melhor ainda, tá? Mas você pode estar fazendo esse processo aqui, ó. Certo? Olha, como ele ficou bem bonitinho, tá vendo? É o que eu falo, quanto mais estreitinho você conseguir deixar, mais bonitinho ele vai ficar, certo? Depois desse primeiro refilamento, nós vamos colar uma outra solinha. E aí, nessa outra solinha de couro, você pode brincar com as cores, tá? Eu fiz um sapatinho amarelo, eu vou colocar mais uma base de couro aqui, marrom. E logo em seguida, eu coloco a minha sola, ou sola de EVA, ou a sola latex. Então, para poder colar a minha sola, ou eu uso a cola instantânea, número 3, eu tô usando aqui a 2, mas se for usar 2, tem que usar com cuidado para que ela não vaze. Mas basicamente eu gosto de usar a 3, a número 3 instantânea, para colar o solado. Eu só uso a cola instantânea para colar o solado, não uso em outras partes, tá? Você pode estar usando ela, ou pode também estar usando a cola de contato, tá? Também da Tec Bond, eu uso da Tec Bond, ok? Ela vende assim, na latinha, ou vende a bisnaguinha, tá? Vou colar com a instantânea, porque é mais rápido. A cola de contato, meninas, para usar a cola de contato, nós sabemos que temos que usar a cola de contato nas duas partes, na base e no soladinho do sapatinho, ok? Espera um tempinho até que a cola seque um pouco, quando ela estiver com aparência de seca, né? Não tão seca, porque senão depois não dá resultado. Vem e cola uma na outra.